trajetórias de Brock Lesnar e Francis Ngannou dentro do MMA são muito parecidas no que diz respeito a ter entrado já com uma certa idade avançada dentro do esporte. Pior ainda para o camaronês barra francês que não tinha background em nada. O background do Francis Ngannou era o quê? Morador de rua, vida sofrida, trabalho braçal. Esse é o background do cara. Nas artes marciais não tinha background nenhum. Já o gigante albino, ele tem um baita background no wrestling. Porém, não tinha costume nenhum na questão de levar socos no rosto, na linha de cintura, chutes na perna, enfim, golpes em geral. Mas quando entrou no UFC, o Dana White já tirou ele aos leões. Já foi logo de cara contra o Frank Mir, que era um dos melhores pesos pesados da época. O vencedor daquela luta foi o americano Frank Mir, mas ficou claro quem era o melhor lutador. Mesmo perdendo, o Lesnar mostrou naquela luta, na minha opinião e na opinião de muitas pessoas, que poderiam lutar mais 15 vezes que o gigante albino venceria todas. Ele já estava dominando por completo o Frank Mir, quando com total amadorismo deixou a perna para uma chave de joelho do americano, que é um baita de um jiu-jiteiro, um dos melhores da história do peso pesado, com certeza, e não deu outra. Finalização, Lesnar foi derrotado, mas com aquele gostinho de que ele deu a luta de presente para o seu adversário. Revanche foi marcada e o Brock Lesnar destruiu o Frank Mir. O Brock Lesnar, que antes treinou jiu-jitsu incansavelmente, é um cara profissional, uma esponja, um cara que absorve muito bem os ensinamentos, muito rápido. De repente ele já estava um baita de um jiu-jiteiro, ele finalizou Shane Cowan com extrema facilidade depois de ter passado por uma das maiores surras que eu já vi no primeiro round da minha vida. Ele tem lá um cartel bastante inconstante, são 5 vitórias e 3 derrotas, mas ele perdeu para o Frank Mir, essa primeira luta que eu falei que ele deu de presente. Ele perdeu porque estava cru, porque estava chegando novo ainda no esporte. Cometeu um baita de um vacilo que não voltaria a cometer nunca mais. Ele perdeu para o Caim Velasquez, que, pô, pelo amor de Deus, um dos melhores pesos pesados da história. Na minha opinião, ele só não se sagrou o melhor peso pesado disparado por conta das inúmeras lesões que, infelizmente, tiraram ele do esporte. E perdeu o Wolverine, que estava chegando no UFC. Para quem não sabe, era um monstro do MMA, é um monstro do kickboxing, o cara bombadaço, literalmente bombadaço. O Lesnar havia acabado de passar também por uma doença que quase o matou. Então o Lesnar estava no seu pior momento possível e o Wolverine estava no seu melhor momento. Então essas derrotas dele aí tem um contexto que dá para entender o porquê que ele perdeu essas lutas. Além de tudo isso, ele perdeu para caras incríveis que estavam no esporte desde muito cedo. Ele tinha acabado de chegar. Apesar do background de wrestling, não é a mesma coisa. Você sair do wrestling para ir para MMA, jogar no peso pesado ainda por cima, os pesos mais leves ali, as categorias dos leves para baixo, até que vai. O punch não é o mesmo, o poder de nocaute não é o mesmo. Então, beleza. Agora, peso pesado, você ser um cara já com uma certa idade que nunca lutou MMA na vida, estava na WWE, evento de pro wrestling, que é aquela luta coreografada, não era nada real ali. Então, para ele foi muito difícil. Os adversários aí, totalmente tranquilo, o cara perder para Wolverine, para Frank Mir, do jeito que perdeu para o Frank Mir, com todo aquele contexto dele ainda tá cru no esporte. E para o Caim Velasquez, para mim, o melhor peso pesado que já existiu. Ele não é o maior porque não tem cartel para isso, não conseguiu ter cartel para isso por causa das lesões. Então, ok. O Francis Ngannou é uma trajetória ainda mais difícil porque ele não tinha background em nada. A vida sofrida, foi morador de rua lá na França, tudo de difícil que vocês pensarem. O Francis Ngannou passou, conseguiu superar tudo e chegou no UFC, hoje é campeão peso pesado, e faz só 8 anos que ele pratica MMA, minha gente. 8 anos. O Francis Ngannou é uma aberração da natureza, não tem pra onde correr. E entrando no esporte já mais velho, porque se fosse 8 anos de carreira, de treinamento de MMA, tendo começado lá atrás, com 15 anos de idade, beleza. Mas não, o cara já começou perto dos 30 e já tá aí com o posto de campeão da categoria mais difícil do maior evento de MMA do mundo. E batendo aquele que é o maior peso pesado da história do UFC. Aquele que mais defendeu o cinturão na história do evento, que é o Stipe Miocic. E com uma dominância simplesmente incrível. Atuação irretocável. Então, entre Francis Ngannou e Brock Lesnar, eu vou voltar no Ngannou para o título de maior esponja do MMA. O que seria a maior esponja? É uma gíria aí para o cara que absorve bem, absorve rápido os ensinamentos. Porque, como eu disse,
O Brock Lesnar pelo menos já tinha background no wrestling e, querendo ou não, trabalhando na WWE, ele praticava artes marciais, né? Não era uma luta de verdade, não levava porrada na cara de verdade, mas praticava artes marciais. E o Engano simplesmente começou ali do zero. E o cartel do Engano também é muito melhor do que o do Lesnar, até porque também a doença do Lesnar, como eu falei, atrapalhou muito. O cartel dele é pequeno. 9 lutas no MMA, ele tem um no contest que ele venceu o Mark Hunt depois de 4 anos aposentado. Ele voltou, passou o carro no Mark Hunt. E naquela época o Mark Hunt estava ainda em bom nível. Mas depois foi pego no doping, né? É o Lesnar, né, cara? É o Lesnar. O cara daquele tamanho dificilmente não ia ser pego no doping, né? Ainda mais que ele não estava trabalhando no MMA há muito tempo. Ou seja, ele estava livre para injetar o que ele quisesse no corpo. E o Engano, ele, além de ter começado do zero, ainda tem, por exemplo, esse corpo. Não entendo como o cara consegue ter 120 quilos de pura massa muscular e natural. O cara é natural, pelo menos até hoje não foi pego no doping e na época da usada. Estamos na época da usada. Esse cara não é ser humano, não dá para entender o Francis Ngannou. E se tivesse uma luta entre os dois, é um jogo que não casa bem para ambos. Não casa bem para nenhum dos dois. Parece até loucura falar, mas olha só. O Ngannou, ele é um cara que mostrou defeito na defesa de queda na primeira luta contra o Stipe Miocic. Na segunda, verdade, ele defendeu bem a queda, mas o Miocic já estava grog. Méritos do Ngannou, é claro. Mas já estava grog, não estava 100% entrando ali na queda. Entrou no desespero, não foi uma entrada de queda planejada. E querendo ou não, o ponto fraco do Ngannou é o wrestling. E alguém duvida que o Brock Lesnar tem técnica, mais força para colocar o Ngannou para baixo com tranquilidade, alguém duvida? O problema pro lado do Lesnar é que ele é um cara que nunca gostou de apanhar, nunca assimilou bem golpes no rosto, nunca assimilou. Aquela luta contra o Calvin é uma coisa assim, uma coisa à parte. O que ele suportou ali, coisa que poucos suportaram na história do MMA e ainda mais no peso pesado. Só que se você for ver, normalmente quando o Lesnar leva qualquer golpe, ele se encolhe, ele é aquele cara que parece que tá com medo, que não sei, ele se desespera quando está sendo golpeado. Você pode ver isso na luta contra o Caim Velasquez, ele se desesperou, ele se encolheu todo. Na luta contra o Overeem é que deixa isso mais claro, quando ele levou um golpe na linha de cintura, ele já se retraiu todo. É um cara com todo aquele tamanho, com todo aquele corpo. Você pensa, você olha para aquele cara e fala, ele é invencível, ninguém vai conseguir derrubar essa montanha. Mas aí quando você toca no cara, ele se retrai todo. Imaginem a mão do Ngannou pegando pelo menos de raspão no rosto do Lesnar. É óbvio que ele ia cair, Ia desmontar todo, ou seja, será o que iria prevalecer? O wrestling do Brock Lesnar ou a mão do Ngannou, que não precisaria nem pegar em cheio de raspão, já seria o suficiente? Imaginando aqui essa luta hipotética que obviamente nunca vai acontecer, porque o Lesnar já está muito acima da idade, se eu não me engano está com 43 anos, tá parado há muito tempo. Se fosse o Lesnar ainda no seu auge, eu tenho certeza que essa luta iria rolar. Então vamos fazer aquele exercício mental aqui. O que eu acho que iria acontecer? Eu acho que o Ngannou iria nocautear o Lesnar. Eu acho que ele iria nocautear o Lesnar pelo simples fato de que o Lesnar teria que fazer 5 rounds perfeitos em cima do Ngannou o tempo todo, levando para baixo. Apesar do Lesnar não ter o gás ruim, como muita gente fala por aí, não sei de onde tiraram isso, na minha opinião não seria o suficiente para manter o Ngannou no chão por 5 rounds. Talvez em uma luta de 3 rounds ele conseguisse sobreviver. Dando aquele Brock Lesnar do auge, da luta contra o Frank Mir, da segunda luta contra o Frank Mir, da luta até contra o Calvin, que ele suportou bem e foi lá e finalizou com um belo katagatame. Aquele Lesnar contra o Ngannou de hoje, se é numa luta de 3 rounds, eu acho que o Brock Lesnar teria grandes chances, mas numa luta de 5 assaltos eu acho que não daria para ele, seria nocauteado pelo Francis Ngannou. Mas vocês, o que vocês acham que aconteceria numa luta entre os dois maiores esponjas da história desse esporte? Deixa aqui embaixo nos comentários aqui no vídeo a sua opinião. Se inscreva se ainda não for inscrito, deixa o like para dar aquela moral, aciona o sininho da notificação. Tamo junto, valeu e até mais.